Queridos, eu convido a você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, capítulo 12. Gênesis. A Bíblia Sagrada é um livro que ele tem uma narrativa que é chamada de metanarrativa, ou seja, há uma história no universo, há uma história de Deus, e dentro da história existe, dentro da Bíblia, as narrativas, e essas narrativas não são assim, pedaços, mas fazem parte da grande história, a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo que está na Bíblia não é aleatório, ela é organizada, faz parte de um plano perfeito de Deus, é um plano perfeito de Deus. Então todas as citações, todas as narrativas bíblicas, elas estão dentro da metanarrativa, ou seja, uma narrativa que está acima de todas as narrativas, ou seja, a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As duas narrativas que nós vamos ver hoje à noite, você diz assim: pastor, eu já li a Bíblia há quase 40 anos. Amém, glória a Deus. Olha, que coisa maravilhosa as Escrituras. Essas duas narrativas que nós vamos ler, elas são, aos nossos olhos, diferentes, mas elas estão num perfil fantástico, um perfil que vai nos mostrar o plano perfeito de Deus, a voz dos homens e a voz de Deus. Convido você a que acompanhe. Nós vamos ler Gênesis 11, depois nós vamos ler Gênesis 12. Gênesis 11, nós vamos ler os versículos de número de 1 a 4, e Gênesis 12 nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: a terra toda tinha uma linguagem, um só idioma, e os homens se deslocaram para o oriente, e acharam no vale da terra de Sinar, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimemo-los por completo, os tijolos, e lhes servirão de pedras, e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Agora nós vamos lá para Gênesis 12, provavelmente na sua Bíblia seja apenas na mesma página, Gênesis 12, 1 e 2. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela, e os teus parentes, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quero convidar você para nós orarmos nesse momento. Senhor, reparte a tua palavra conosco nessa noite, com todos, ó Deus, aonde chegar o alcance da sua palavra, produz efeitos, salvação, transformação, a voz do Senhor ecoe profundamente. Ó Deus, que todas as barreiras, seja pela internet, seja, Deus, através do som, sejam repreendidas em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor faça chegar ao ouvido e ao coração de cada um de nós a tua palavra e a tua voz,
em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar, se você tem algum pedido, eu vou pedir no final. O irmão Júlio vai orar para nós. O irmão Júlio pode orar? O irmão Júlio está aqui, ele vai orar para nós no final, por favor. A voz de Deus e a voz dos homens. Existem vários tipos de vozes. Existem vozes que são declaradamente identificadas como vozes humanas. Mas existem algumas vozes que elas dizem assim que é de Deus, mas são humanas. São vozes que às vezes dizem que são representantes, mas não é. Existem também vozes que são muito confusas, perigosas. Existe também uma distinção entre a voz de Deus e a voz dos homens. Nós vivemos nessa dialética. Nesse tempo de pandemia, a gente, de um modo mais assim intenso, a gente percebe isso. Uns falam uma coisa, outros falam outras coisas, e aí a gente vive numa dialética de vozes, de muitas vozes. E ainda o pior é quando alguém diz que é de Deus e não tem nada a ver. Vivemos então nessa dialética. Mas como nós conseguimos identificar? Como é que nós identificamos essa distinção? Se a voz é de Deus ou se a voz é dos homens? Nós vamos ver nessas duas narrativas a diferença, as distinções da voz de Deus e a voz dos homens. Nós vamos dividir em duas partes, porque como não dá tempo vermos tudo hoje, vamos dividir na primeira parte hoje e na segunda, se Deus assim permitir, e se não acontecer o arrebatamento nessa semana, assim desejamos, aí vai ser melhor, a gente vai ouvir lá nos céus. Então, a primeira parte, a voz dos homens e a voz de Deus. Como é que é a voz dos homens? Vamos ver aqui no versículo de no capítulo 11, versículo de número 3. A voz dos homens diz assim: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimemo-los por completo. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. As vozes dos homens, elas são caracterizadas por vozes confusas, às vezes aparentemente viáveis e às vezes boas. Há em Provérbios um versículo que diz que há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas o seu fim é a morte. As vozes aqui em Gênesis capítulo 11, havia uma só linguagem, e eles se juntam numa planície, a planície de Sinear, e ali passaram a habitar naquele lugar, e eles estabelecem um lugar para ficar, um lugar para habitar, um lugar para construir e um lugar para não se espalhar. E aí a voz dos homens, eles disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimemo-los por completo, os tijolos, e aí serviram de pedras e betume e de a todos. Aquele que quiser ser grande, sirva a todos. Agora, olha a diferença da voz de Deus. Capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei a massa. As vozes aqui pareciam vozes assim, coerentes, vozes assim, um argumento lógico. Vamos construir uma torre, vamos construir um local, vamos fazer tijolos. Eram vozes humanas que pareciam convincentes, aparentemente boas. A voz humana, ela tem características assim. Muitas vezes elas parecem vozes coerentes, às vezes vozes até mesmo boas, às vezes até convincentes,
mas os propósitos não são de Deus, os propósitos não são bons, os propósitos não foram estabelecidos por Deus. Há um episódio na história de Saul, que Deus manda ele exterminar os amalequitas, e aí Saul ele vem e traz o animal, traz o boi, e aí ele diz assim: nós trouxemos o melhor para oferecer a Deus. Parecia uma voz boa, mas era uma voz de desobediência. A voz dos homens é assim, ela parece muitas vezes uma voz convincente, mas elas não são boas. Quando os homens trouxeram a mulher pega em adultério, eles disseram assim: na lei de Moisés está escrito para que ela seja apedrejada. Eles argumentam como uma voz convincente e usam até mesmo a Bíblia, mas não era uma voz de Deus, não era uma voz vinda da parte de Jesus, porque Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então as vozes dos homens, elas parecem ser convincentes, elas parecem ser coerentes, mas no fundo, os propósitos não tem nada a ver com Deus, Deus não está dentro. Agora, como é que é a voz de Deus? Capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: e o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Como é que é a voz de Deus? A voz de Deus é uma voz que ela nos traz algumas ordens. A voz de Deus, ela nos traz algumas ordens. E aí Deus diz assim, a primeira ordem de Deus, Ele diz: sai da tua terra, desapego. A segunda, Deus diz assim: sai da tua parentela. Deus está falando sobre a afetividade, sair daquela zona de conforto afetiva. Imagina só, aí Deus, na terceira ordem, Deus diz assim: e vai para a terra que eu te mostrarei. Totalmente oposto ao pensamento da Torre de Babel. A Torre de Babel era para ficar, a voz de Deus era para sair. A voz de Deus é uma voz que ela nos ordena a sair. Ele fala para Abrão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus aqui fala sobre obediência. Deus disse para Abrão: sai da tua terra. E aí ele estava ali provando Abrão na obediência. Então, como identificamos a voz de Deus? A voz de Deus, ela nos ensina desapego, nos ensina também sairmos da zona de conforto. A voz de Deus nos ensina para nós obedecermos a sua voz, a sua ordem. Então a voz de Deus, ela mexe conosco. A voz de Deus, ela nos tira da zona de conforto. A voz de Deus mexe com o nosso mundo interior. A voz de Deus, ela trabalha na nossa vida. Abrão estava tranquilo, Abrão estava ali na sua terra, estava com seus familiares. Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Então a voz de Deus, ela trabalha em nossa vida, ela mexe conosco, ela mexe com toda a nossa estrutura, Quantas vezes alguém tem uma religião e Deus diz: venha, eu estou te chamando, e Deus trabalha. Quantas vezes a pessoa tem tem os sentimentos arraigados, vícios, e Deus diz: venha, sai desta terra e vem para a terra que eu te mostrarei. Quantas vezes a pessoa está refém de um relacionamento, refém
de uma vida em que Deus diz: sai dessa terra e vem para a terra que eu te mostrarei. Quantas vezes a pessoa entra num quarto escuro, entra numa depressão muito grande, e Deus diz: sai desta terra, essa terra não é tua, vem para a terra que eu te mostrarei. Quantas vezes você está numa situação, numa vida, andando no caminho, você andando com pessoas, e você percebe que há algo estranho, e Deus diz: sai dessa terra, sai desse lugar, e eu vou te mostrar o lugar que você deve estar. É maravilhoso a voz de Deus. A voz de Deus mexe com a nossa zona de conforto, mexe com a nossa obediência. A voz de Deus mexe com o nosso chamado homeostase, ou seja, aquele sentimento de dizer assim: deixa como está para ver como é que fica. Deus tira da gente desse estado de conforto e nos mexe. Uma das coisas fantásticas na vida do ser humano é que o ser humano foi criado para mobilização, né, João? O ser humano foi criado para mobilização. O corpo não pode parar. O corpo tem que estar em exercício, tem que estar em movimento, mexendo-se. Um dia eu estava vendo um programa sobre as estrelas, sobre os planetas, e eles estão em constantes explosões magníficas. O nosso corpo, o nosso ser, a nossa vida, Deus está também trabalhando assim. Deus está trabalhando. E a voz de Deus, Ele chega e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Segundo lugar, a voz dos homens e a voz de Deus. O plano perfeito de Deus e o plano defeituoso do homem. O plano imperfeito dos homens, capítulo 11, versículo 4, diz assim: disseram uns aos outros: vamos edificar uma torre, cujo topo chegue no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Eles aqui os homens procuram o engrandecimento. As vozes humanas procuram engrandecer a si mesmo. Eles constroem a Torre de Babel, tentam construir a Torre de Babel, e eles dizem: para que nós edifiquemos. Eles usam o pronome no plural, nós, para o nosso nome, para que nós tenhamos um nome, para que não sejamos espalhados. Tudo é nós, para o nosso nome, para que não sejamos espalhados. Como identificamos as vozes dos homens? Quando os pronomes eu, meu, nós, para o nosso nome, para o nosso engrandecimento. Como se identifica a voz dos homens? É sempre assim. O homem, ele se torna o centro. Você já viu essas mensagens? Venha para Deus, você vai ter tudo. Venha para Deus, você vai ter poder. Então, mensagens que dizem que é de Deus, mas o homem é o centro. O homem é o centro, é o antropocentro. A voz aqui de Gênesis 11, a Torre de Babel, era a voz dos homens. Jesus, Ele quebrou esse paradigma. Jesus quebrou esse paradigma. Quando Ele vem e Ele lava os pés dos apóstolos. Ele vem e quebra esse paradigma da Torre de Babel, esse paradigma dos homens ter o glamour. Porque eu canto bem, eu prego bem, eu faço bem. Jesus veio quebrar isso, porque Ele nos chamou para lavar os pés, para ser o menor de todos. Essa é a voz de Deus. A voz dos homens é a voz do glamour, né? Você prega bem, irmão Júlio. Aí então, a voz dos homens é esta, é aquela voz que exalta o ser humano. Mas a voz de Deus é aquela voz que ela chama e nos faz sentir-se humilhado na presença do Senhor. Jesus, Ele disse assim, aquele que quiser ser grande, sirva a todos. Aquele que quiser ser grande, sirva a todos. Agora, olha a diferença da voz de Deus.
capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei, e tu serás uma bênção. Olha a diferença da voz dos homens, de Deus, e a voz dos homens. A voz dos homens, quem quer engrandecer é o homem, e a voz de Deus, quem engrandece é Deus. Quem engrandece é Deus. Os homens do capítulo 11 da Torre de Babel, eles queriam ser grandes, eles queriam se engrandecer. Fracasso, falido. O ser humano, quando quer ser grande, quando quer assumir a política, quando quer assumir as empresas e quer ser grande, é a falência. Mas quando Deus engrandece, vem a vitória. Quando Deus engrandece, Deus chama Abrão. E eu fico maravilhado com as escrituras sagradas, porque há 300 anos que eu leio esses textos, eu nunca tinha visto isso. E Deus disse: meu Deus, que coisa maravilhosa. Textos que estão ali 300 anos a gente lendo. E eu disse: meu Deus, como é que pode? Lá em Gênesis 11 os homens queriam agradecer, fracassaram. Em Gênesis 12 Deus disse: Abrão, eu vou te engrandecer. Aí funciona. Aí funcionou. Aí funcionou. Deus é quem engrandece. A voz de Deus, o engrandecimento de Deus é que vale a pena. Deus fala assim, ó: de ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Deus faz aqui, ó, que coisa maravilhosa. Ele faz aqui, ó, 3 promessas. Farei de ti uma grande nação, te engrandecerei, teu nome será grande, e tu serás uma bênção. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, e por último ele dá uma ordem: tu serás uma bênção. Deus faz 3 promessas. A primeira, ele diz assim: eu te engrandecerei, farei de ti uma grande nação, pessoas serão alcançadas através da sua vida. Deus fala para Abrão: farei de ti uma grande nação, porque através dele vidas serão alcançadas. Por que é que nós fazemos missões? Para que vidas sejam alcançadas. A voz de Deus é uma voz missionária, conectando pessoas a Jesus. A voz de Deus é essa voz que nos faz essa conexão. Também Deus diz assim, ó, ele diz: te abençoarei, te abençoarei. Existem 2 linhas das Escrituras, 2 linhas que elas atravessam toda a Escritura Sagrada: te abençoarei e tu serás uma bênção. Essas 2 linhas atravessam toda a Bíblia e toda a nossa vida. Nós somos abençoados. Deus abençoou Abraão para que ele abençoasse pessoas. Te abençoarei. E por último Deus diz assim, ou faz uma promessa: eu te engrandecerei. Ou seja, a promessa feita para a expansão missionária dentro do contexto de missões. Deus dá uma ordem agora. No final ele diz: tu serás uma bênção. Todas as promessas de Deus, elas desagam nesta ordem: tu serás uma bênção. Deus nos chamou para ser bênção. Tudo que fizermos, tudo que dissermos, tudo que empreendermos, tudo que darmos, tudo que ouvirmos, tudo que investirmos, tudo que colocarmos ou tirarmos, deve ser sempre à luz desse parâmetro: seja uma bênção. Deus abençoará. Deus está abençoando para que nós sejamos uma bênção. As nossas ocupações devem ser para sermos uma bênção. As nossas conversações, o que estamos falando e o que estamos ouvindo, deve ser para ser bênção. As nossas decisões devem ser
para ser bênção. O nosso celular, nosso WhatsApp, deve ser usado para ser bênção. O nosso Facebook, ele deve ser usado para ser bênção, não para ser usado para provocação, para exposição e culto do corpo. O Facebook deve ser usado para ser bênção. O talento que Deus te deu é usado para ser bênção. A beleza que Deus te deu não é para tornar orgulho, mas para ser bênção. Todas as coisas têm que ser bênção. Bênção, a família tem que ser bênção. O casamento tem que ser bênção. O dinheiro tem que ser bênção. O trabalho tem que ser bênção. Tudo tem que ser bênção. Até uma bicicleta, se você não for bênção, joga isso fora, porque tudo na nossa vida tem que ser bênção. Qualquer coisa, até um móvel dentro da nossa casa que não for bênção, aquilo que não é bênção, tem que ser tirado, porque nós devemos em tudo ser uma bênção. Ser uma bênção. Deus fala para Abraão, Deus faz 3 promessas. Eu vou te engrandecer, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, mas a ordem, você vai ser uma bênção. Deus nos chama para isso. Qual é a voz dos homens? A voz dos homens, ele procura engrandecer a si mesmo, fracasso. A voz de Deus, ele te engrandece. Deixa Deus te engrandecer. Deixa Deus abrir os teus caminhos. Quero trazer uma palavra especial nessa noite também, dentro desse contexto. Você que está acompanhando esse culto, você diz assim: pastor, minha vida está trancada, minha vida está travada. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deixa Deus engrandecer a sua vida. Deixa Deus penetrar com a sua bênção na sua vida. Deixa o Senhor. Sabe aquele cântico 239 que diz assim, deixa a luz do céu entrar. Não são os homens que vão te engrandecer, é Deus que te engrandecerá. É Deus que te engrandecerá. Aí, enquanto você está se apropriando da promessa de Deus, convido você a fazer uma oração assim: Senhor, proporcionalmente ao que o Senhor fizer na minha vida, eu quero ser bênção também na vida dos outros. Na vida dos outros. Essa semana foi a semana de bênçãos. Esse mês foi um mês de bênção. Este ano foi um ano de bênção. Amém, querido? Na presença do Senhor é ano de bênção. Eu recebi uma pessoa essa semana e ela me contou uma história muito linda. Ela disse assim: pastor, uma vizinha minha, há muitos anos atrás, olha como é importante ser bênção, estava necessitada. E essa vizinha, esta igreja, abençoou. Tinha os filhinhos pequenos, o marido estava desempregado, não queria trabalhar, uma série de situações. Esta igreja abençoou. Há muitos anos, mais de 24 anos atrás, ela disse: pastor, esta mulher até hoje guarda uma gratidão enorme pela igreja, porque aquele tempo que a igreja abençoou a vida dela, ela guarda essa gratidão. E ela fez um curso de direito, se formou e procurou essa irmã e disse: olha, eu quero servir a você pelo que você fez por mim, pela minha família, há mais de 20 e tantos anos atrás. Como é maravilhoso ser bênção. Como é maravilhoso ser bênção. A voz dos homens busca agradecimento para si.
A voz de Deus é Deus quem te engrandece. É Deus quem abre os teus caminhos. É Deus quem abençoa. E essa bênção nos leva a abençoar vidas. A voz dos homens é uma voz que parece ser boa, mas é uma voz egoísta. A voz de Deus é a voz que diz: sai da sua terra, da sua parentela. É uma voz de comando, de ordem, de obediência. Que Deus assim nos abençoe. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal, Igreja Batista da Esperança em Hortolândia, e ative o nosso sininho, e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.